Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aplicação aqui, partindo para a interface web que a gente vai desenvolver em cima desse projeto que a gente construiu no vídeo passado, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu vou dar uma organizada aqui nesse código, né? Vocês devem ter reparado que eu criei um pacote padrão lá chamado controller e isso não foi por acaso, né? A nossa ideia é utilizar o padrão MVC, né? Então Model, View e Controller, né? Para separar as responsabilidades aqui. E aqui na parte dos controladores a gente vai deixar basicamente as nossas rotas e a main aqui do nosso programa, né? Então, minimamente nós vamos construir um padrão MVC aqui. Eu vou criar um outro pacote aqui, ó, chamado Model. E toda essa parte do banco de dados que a gente construiu aqui, a intenção é que pertença ao pacote modelo, né? Então, a descrição dos dados e todos os acessos ao banco são inicializados aqui dentro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova classe chamada SQLite Database para acomodar todo esse código que a gente fez até então, né? Então, essa parte de fazer a conexão e tal, eu vou migrar para lá. Eu vou fazer uma cópia disso aqui por enquanto. Vocês vão ver que vai ficar mais simples de trabalhar aqui na nossa main, tá? Então aqui eu vou criar um construtor, public SQLite Database. Colei esse cara. Esses exemplos que nós temos aqui, que criam carro, pesquisa carro, eu vou simplesmente comentar aqui para a gente não perder esse código, para a gente lembrar dele depois, né? Mas a gente não vai usar, né? Essas chamadas aqui a gente não vai fazer manualmente. Então o usuário vai acessar o navegador lá, vai fazer uma requisição e dentro dessa requisição a gente vai fazer os nossos acessos ao banco, tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Essa nossa essa variável aqui que representa o DAO, ela vai precisar ser acessada externamente. Então eu vou deixar ela privada aqui, tá? E vou fazer um acessador para ela aqui, né? Vou colocar um getter, né, para o nosso DAO. Então, get DAO. Lembrando que se a gente tiver vários modelos, por exemplo, carro, avião, enfim, várias tabelas no banco de dados, cada uma teria o seu DAO. Então nós teríamos get car DAO, get plane DAO, enfim, qualquer, se fosse cachorro, né, get dog DAO, enfim, um DAO para cada tabela no nosso banco de dados, tá? Aqui, como a gente só tem um, eu vou deixar get DAO, tá? Então, esse cara aqui que inicializa a conexão, eu acho que também é interessante manter ele como uma variável da classe. Eu vou deixar ela inicializada como nulo. E aqui nós fazemos a inicialização, né? Tem um detalhe bastante importante, que antes nós estávamos fazendo esse throws aqui, né? E deixando os erros literalmente explodirem ali, né? Agora não podemos mais fazer isso. Pensem que nós temos um sistema web rodando com múltiplos usuários acessando e nós não podemos simplesmente deixar que uma exception trave o meu programa e o servidor caia, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um try catch para que a gente minimamente consiga contornar esses erros ou imprimir eles no console, mas manter o programa rodando, né? Se aconteça o que acontecer, né? Então, sempre que a gente for fazer acessos ao banco, eu vou usar essa estratégia aqui, para que se um usuário por acaso mandar um parâmetro errado lá, não impacte os outros, né? Aquela requisição daquele usuário vai falhar, né? Mas os outros usuários continuariam com o banco rodando, com o sistema funcionando normalmente, tá? Então eu só encapsulei aqui a inicialização, né? E posteriormente lá a gente vai usar o try-catch também, tá? Quando for fazer as requisições mais complexas. Então eu acredito que a migração do código do SQLite para uma classe isolada está feita, né? Eu preciso agora migrar o nosso carro aqui para o modelo também, porque o carro ele é um model, né? Ele é um modelo de uma tabela do banco de dados. Então esse cara fica aqui no model também, né? Então eu deixei duas classes aqui, né? A inicialização do banco e o modelo. Se eu tivesse mais modelos, eu criaria novas classes aqui, né? Pessoa, cachorro, enfim, né? Todas as classes que fossem necessárias, tá? Aqui na nossa main, a gente pode eliminar esses imports. Eu não vou usar mais eles, né? O que eu preciso efetivamente aqui
nessa classe de inicialização aqui, seria ter uma referência do SQLite Database, né? Vou chamar ele de DB aqui, né? New SQLite Database. Então reparem como vai ficar bem mais simples, né? Nós vamos acessar aqui o db.getDAO, aí nós já temos aqui, ó, create, delete, update. Então todo aquele código de inicialização ali ficou encapsulado aqui dentro do modelo, né? Então fica mais simples para quem está programando o restante do sistema, tá? Então essa foi a primeira parte aqui da refatoração do nosso código para se tornar um projeto web. Feito isso, pessoal, vamos dar início à construção efetivamente de uma aplicação web. Para isso a gente precisa de um framework, né? Nesse caso aqui eu vou usar um micro framework, tá? No caso é o Spark Java. Esse é um framework que eu particularmente gosto bastante, já apliquei ele em vários cenários diferentes e eu gosto dele por ele ser simples. Então, assim, para quem está começando a mexer com web, eu acho perfeito, porque ele é um framework que tem... Você trata as suas requisições, define as suas rotas, tudo meio manualmente. Pode ser meio trabalhoso, né? Só que é a melhor forma de você aprender, porque você vai ver exatamente o que está vindo de parâmetros, o que você está retornando e tal. Então, assim, até uma recomendação pessoal, se você está começando a mexer com web, antes de você pegar frameworks mais completos, lá como Django, Rails, enfim, que as coisas são mais automáticas, você em poucas linhas de código você gera uma aplicação que já está funcionando, que já tem um monte de coisa, e aquilo aparece magicamente ali, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, se você quer aprender mesmo, a minha recomendação é pegar um framework mais simples, né? Esse aqui, ou lá o Express, lá no Node, né? Para você poder ver efetivamente cada passo das coisas, né? E aqui a gente vai fazer isso, né? Ele é um framework bem minimalista, então para pequenas aplicações eu acho sensacional, né? Ele é para Java e Kotlin, né? A gente vai utilizar a versão Java aqui, né? E sem mais delongas, vamos dar início aqui então à construção. Eu preparei para vocês um tutorial aqui, similar ao do vídeo passado, com as bibliotecas que nós precisamos instalar, né? Então eu vou começar adicionando elas aqui. Então lá no Project Structure, Libraries, nós já temos aqui as do banco de dados, né? Não vou mexer em nada. É uma biblioteca do Maven, então eu colo aqui e adiciono. Ok. Essa foi a do Spark. Agora nós precisamos de uma biblioteca do Logger para a gente poder ver no terminal ali as requisições sendo... mostrar efetivamente o que está acontecendo, né? Senão você, sem esse Logger, você não consegue ver as requisições do framework. E eu vou instalar também aqui uma Template Engine. Mais para frente eu detalho para vocês para que ela serve, tá? Então são 3 dependências que a gente instala aqui. Aplica, ok, ele já vai fazer o download aqui dos arquivos .jar, que são as bibliotecas, né? Então tudo automático aqui na IntelliJ IDEA, é bem fácil de mexer com isso, tá? Feito isso, pessoal, instaladas as bibliotecas, nós podemos começar a trabalhar com o framework. Esse cara aqui, como vocês devem reparar aqui no exemplo do Hello World dele, ele é bem minimalista, ele é bem tranquilo de trabalhar. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui, olha só, Import Static. Eles recomendam na documentação desse framework que você faça a importação estática dos métodos para o teu código ficar mais limpo aqui, para você não precisar ficar criando muitos objetos, inicializações e tudo mais. Então você acessa os métodos do HTTP direto, né? Get, se eu fosse fazer um post lá na minha API, por exemplo, seria post direto, sem ter que fazer, por exemplo, spark.post e tal, né? Então, sem criar objetos e sem fazer acessos, né? Ele faz uma importação estática ali, só para o teu código ficar mais limpo aqui, para a gente poder ver melhor as coisas, tá? Esse aqui é o exemplo básico dele, né? É o Hello World, olha só que interessante. Ele define um path, que é a nossa rota, né? E ele define aqui uma expressão lambda, tá? Ela tem uma requisição, uma resposta, e essa flechinha aqui seria o retorno do método, né? Eu já vou quebrar ele em métodos para vocês verem como fica mais simples de trabalhar, né? Tem até um atalho aqui para a gente fazer isso na IntelliJ. Mas vamos rodar ele desse jeito só para vocês terem noção do que eu estou falando. Antes a gente rodava tudo no terminal, né? Então se eu executar esse cara agora, ele vai fazer algumas inicializações, né?
Ele mostra inclusive os logs aqui, aquele logger que eu instalei é para isso, né? Para a gente conseguir ver. Olha só, ele criou a tabela carros aqui, o creative not exist e tudo mais, que já era do nosso vídeo passado. E ele inicializou aqui o Spark, né? Olha só, ele embarcou um servidor JET e já está rodando, ó. Está rodando na porta 00004567. Tá? O que é esse 0000? Isso aqui, pessoal, é o localhost, tá? É a tua máquina rodando um próprio servidor. Então, 4567, que é a porta, localhost, dois pontos, a porta. Aqui ele não deu nada porque eu estou na raiz, né? E ele definiu uma rota no /hello. Então, vamos lá. /hello. O framework está rodando. Aquele 404 já é do nosso framework, tá? Tá aqui, ó. Hello World. Então, se você inspecionar o elemento aqui, ó, ele já criou uma página aqui com aquele conteúdo string que nós passamos. Olha só que bacana, você já tem um servidor rodando na sua própria máquina e o que você colocar aqui dentro vai ser o retorno daquela página. Eu posso criar várias páginas, olha só. Eu posso criar, inclusive, a página raiz, né? Isso aqui seria a nossa homepage, né? Você pode criar quantas rotas você quiser, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar mandar recarregar o servidor, né? Porque eu alterei o código. Se eu mexer aqui, ele não muda nada, né? Só que se eu recarregar o servidor aqui, ó, ele tem uma flechinha com um círculo aqui, ó, uma flecha redonda, que ele faz um stop e reinicia, ó, stop and run, tá? Então, esse cara aqui ele vai parar o teu servidor e executar ele novamente com o código novo, né? Aqui o nosso hello não mudou, só que se eu carregar o barra aqui, né, que seria a nossa raiz do nosso site, ele já está aqui, ó, homepage. Então eu posso criar quantas páginas eu quiser, beleza? Então essa é a inicialização do nosso framework. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte, se eu quiser construir uma página mais complexa aqui dentro, com vários elementos e tal, né, é HTML, né? Se a gente for escrever o nosso HTML aqui, /div, não sei o que, isso aqui não fica nada prático, tá? Pensem assim, escrever um código HTML dentro de uma string, né? Fica difícil da gente gerenciar e a nossa main ia ficar gigantesca aqui, né? Então, não é uma boa abordagem para a gente poder trabalhar, tá? Então, para isso, pessoal, que eu instalei o Velocity, né? Que é aquela template engine, ela é desenvolvida pela Apache, tem uma documentação bem vasta que eu deixei o link aqui para vocês, tá? Esse Velocity nada mais é do que uma forma de você escrever HTML integrada ao código Java. E a gente já vai ver como que isso funciona, tá? Para isso funcionar efetivamente, nós precisamos criar arquivos no formato .vm, tá? Onde que a gente cria esses arquivos? Aqui nós temos a pasta source, que são os códigos Java. Então nós não podemos criar dentro desse mesmo pacote. O que a gente faz? Aqui na raiz, olha só, selecionei o nome do projeto aqui em cima, botão direito, vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar ela de Resources. Então reparem que ela é uma pasta irmã da Source, não é dentro da Source, tá? É uma pasta normal dentro do teu projeto. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui na opção ó, Mark Directory As. Eu vou marcar esse diretório como um diretório especial. Ele vai ter coisas diferentes ali, não é um diretório padrão, né? Então, eu vou marcar aqui como Resources Root, tá? Então, olha só, ele até mudou o ícone agora aqui, ó. Nós temos uma pasta que vai fornecer recursos extras para o nosso código Java, tá? E aqui dentro, aí sim eu vou criar a nossa view. Olha só que interessante. Então, nós temos aqui, ó, Model View Controller, MVC, tá? Feito isso, a gente pode começar a criar nossas páginas aqui dentro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova página aqui chamada home.vm, tá? Que é o formato do Velocity. O IntelliJ IDEA, por padrão, ele não faz syntax highlighting, né, desse formato. Ele pede até para você comprar a versão Pro do IntelliJ IDEA, mas não precisa, tá? A gente pode escrever o nosso código aqui normalmente, sem problema nenhum, tá? Então, vamos começar aqui com o HTML. Só vou criar um esqueleto aqui para a nossa página, tá? Ela vai ter um cabeçalho, né? E ela tem um body. Tá?
Aqui dentro, só para a gente exemplificar, eu vou colocar aqui um H1, que é o título, né? Vou falar aqui, ó, Hello Velocity. Então, esse tipo de arquivo aqui, até se você quiser editar, por exemplo, no Visual Studio Code ou algum outro editor, ele vai ficar coloridinho, vai ficar mais fácil de você ler, né? Mas como a gente vai fazer coisas simples, aqui não tem problema fazer dentro da própria IntelliJ, tá? Criei esse arquivo VM aqui, né? Então, o que eu preciso fazer para fazer com que esse arquivo seja a nossa página aqui, né? Então, carregar essa página efetivamente. Eu vou fazer o seguinte... Aqui, antes de começar a definir as nossas rotas, eu vou criar um objeto que é chamado Velocity Template Engine. Será que eu instalei a biblioteca certa? Vamos tentar escrever mais aqui, Velocity. Então, pessoal, aqui a IDE não está pegando a minha importação automática, mas o que a gente precisa fazer aqui é importar ela, né? Ela é spark.template velocity template engine. Então, por algum motivo, se ele não pegar aí no de vocês, só coloca essa importação, que aí ele aparece aqui embaixo, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de engine e vou inicializar ele, tá? Agora, pensem o seguinte, nós temos que substituir esse retorno string que nós estamos dando aqui por um retorno um pouco mais elaborado, que vai ser uma página renderizada pelo Velocity. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para a gente não bagunçar muito o código aqui, eu vou criar um método separado aqui, né? Vou manter ele estático mesmo, para ele ter o mesmo acesso aqui dentro da main, sem a gente precisar criar objetos, né? Então, vai ser um método que vai renderizar uma página, tá? O que o Velocity retorna quando você pede para ele desenhar um objeto, um arquivo VM aqui? Ele retorna um objeto chamado Model and View, que inclusive ele não pegou aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar importar tudo aqui do Velocity, ver se ele entende. Spark, Model and View. Tá, ele fez a importação agora. Então, ele retorna um objeto desse tipo, né? Ele vai retornar um modelo e uma view junto. Aqui a gente já pode ter um pouco de noção de como as coisas vão funcionar. Eu vou chamar isso daqui de page home, tá? Seria a página principal. Tá? Então, esse cara aqui, ele vai ter os mesmos parâmetros que nós tínhamos no início aqui, ó. Request e response, tá? Nós precisamos especificar eles aqui de um jeito mais detalhado, né? Antes ele só estava como rec e res, porque isso aqui era uma expressão lambda, né? Ela é uma função bem resumida, é como se fosse um método bem resumido que tem os parâmetros e o retorno depois da flechinha, né? Então os parâmetros antes, flechinha, o retorno. Aqui não, aqui nós vamos fazer o rec e o response vai ser o res, tá? Esse cara aqui, ele tem que retornar um novo model and view, tá? E aqui nós temos coisas distintas, né? Olha só, nós temos um objeto que vai ser o nosso model, né? Ele tem um padrãozinho que a gente precisa seguir e ele tem uma string aqui que é o nome da view, tá? Esse objeto aqui, pessoal, é um mapa de propriedades, tá? Então, vamos lembrar lá da aula de collections. Ele é um mapa que ele pode ser de string para object, para qualquer coisa. Isso aqui é uma das coisas interessantes do Velocity. Você vai ter uma chave e do outro lado qualquer coisa que você queira passar, tá? Então eu vou chamar isso daqui de model, tá? Simplesmente vou inicializar esse hash map e deixar ele aqui quietinho, depois a gente utiliza ele. Então nós passamos o model e nós precisamos passar uma string que diz onde está aquela view. Tá? Então, no nosso caso aqui, tudo que está dentro da pasta resources é identificado sem passar um path, basicamente. Então, eu não preciso passar aqui resources barra path nem nada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? View barra home.vm. Tá? Então, tudo que está dentro da pasta resources, pensem que ele encontra automaticamente.
Então, se nós temos uma pasta view aqui dentro da resources, eu só coloco view, tá? Ele entende que isso daqui é a raiz dos teus recursos extras, beleza? Então, feito isso, pessoal, eu defini um mapa que por enquanto está vazio, né? E eu retornei aqui um model and view. Isso aqui é uma página, tá? É uma página do Velocity, beleza? Agora eu vou fazer a substituição aqui da nossa chamada, né? Eu vou até tirar aqui a rota hello, vou deixar só barra para a gente fazer uma home page, efetivamente, né? E vamos fazer o seguinte. Quem eu quero desenhar aqui? Eu quero desenhar o método PageHome. Como ele é estático, eu acesso direto aqui, ó. A ideia até já me sugeriu aqui, ó. Main, dois pontos, PageHome, tá? Não passo parâmetros, não abro parênteses, nem nada. Só estou dando uma referência ao método. E aí o Java se vira, tá? E quem que vai renderizar esse cara? Template Engine, que no caso é a nossa engine, tá? Então, é um pouquinho chato de você entender a primeira vez, mas depois pense que você só vai acrescentar uma linha para cada página que você quiser e um novo método para cada página, né? Então, o padrão vai ser esse. Você declara, inicializa o banco e o Template Engine e depois cria quantas páginas você quiser. Tá? Então é um framework bem minimalista, como eu falei para vocês. Ele não tem uma arquitetura muito complexa. É isso aqui. Tá? Então vamos executar o nosso servidor aqui de volta. Se eu não cometi nenhum erro. Página home. Tá aqui, ó, Hello Velocity. Ele até ficou grandão ali, né? Deixa eu voltar o zoom aqui. Ficou grandão porque eu coloquei um H1, né? E se a gente clicar no botão direito e inspecionar, ó, ele já é uma página aqui com HTML, head, body e tudo mais, né? Então, até agora não mudou nada, né? Nós só criamos um HTML e mandamos ele desenhar, né? Agora, olha só uma coisa interessante que já vai começar a abrir um pouco a mente de vocês aqui. Esse model que a gente passou é um mapa, né? Então, eu posso vir aqui e colocar qualquer coisa. Deixa eu colocar aqui, ó, username. Vamos supor que o username seja Andrés, tá? Se eu quiser colocar mais um parâmetro aqui, password. O meu password pode ser string, né? 1, 2, 3, password padrão, o mais seguro do mundo. Então, olha só, eu só coloquei coisas dentro do meu hashmap. Esse meu hashmap está indo lá para o model and view e dali para frente o framework se vira. Olhem só que interessante como a gente pode acessar esses caras aqui do outro lado. Estou dentro da minha página. Deixa eu criar aqui pode ser um P mesmo, né? Um parágrafo. O que está vindo lá do meu model, username e password, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, username e password. Reparem que eu coloquei $1 ali, um cifrão antes de colocar o nome da variável. Assim o Velocity entende que isso aqui é uma variável que está vindo lá do model, né? Então vamos rodar esse cara aqui. Andrés 123. Olha que coisa bacana. Nós conseguimos mexer no Java, fazer todas as maracutaias que a gente precisar aqui e simplesmente passar elas para o nosso Velocity. Ele vai desenhar a coisa certa, né? Então você consegue trabalhar com variáveis ali dentro, é bem interessante. O servidor pode fazer o processamento e mandar para o usuário a página pronta, já com todas as configurações necessárias. Bacana, né? Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com integrando um pouco com o nosso banco de dados. Essa nossa página principal aqui, vamos chamar ela de Cars App, por exemplo, né? Só troquei o nome dela para ficar um pouco mais coerente, né? Vamos esquecer esses nossos username, password aqui, né? E vamos passar coisas mais reais aqui para o nosso modelo, né? Para a nossa view. Tá? Então aqui no nosso page home, né? A gente poderia até inclusive ter acesso ao banco de dados, né? Vamos fazer isso? Vou deixar esse cara aqui
for, né, e inicializar ele na main, né? Então, assim ele fica... Opa, isso aqui tem que ser static. Porque eu estou trabalhando dentro de um contexto todo estático, tá? Só para simplificar a nossa main, que fique bem claro, né? Se o teu projeto crescer muito, é interessante que você quebre isso em objetos e não faça tudo estático. Aqui eu vou seguir mais ou menos o padrão que o framework faz lá, tá? Lá no Spark eles costumam criar as rotas todas estáticas mesmo para ficar um arquivo um pouco mais simples de escrever no início, tá? Então é um micro framework para aplicações pequenas, tá? Então vamos lá. Agora, como eu deixei o banco de dados aqui no contexto da classe inteira, né? Deixei inclusive ele estático, eu consigo acessar o DB aqui, ó, né? Deste banco de dados eu consigo acessar o nosso DAO, tá? Do DAO eu consigo acessar todos os métodos, né? Então, se vocês lembrarem lá, nós tínhamos um query, né? Que carrega todos os nossos registros, né? Tem um pequeno detalhe aqui que esse carinha pode lançar exceptions, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou renderizando o meu modelo do Velocity, eu estou mandando aqui um modelo vazio aqui, enfim, né? Eu vou fazer um try catch aqui para garantir que, caso aconteça algum erro, né, a página seja renderizada. Ela vai ser renderizada com erros, evidentemente, né? Você poderia até, no catch, fazer um retorno diferente, retornar uma página de erro, né? Se acontecer alguma coisa, retorna um erro lá, né? Aconteceu um erro interno, internal server error, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Aqui eu vou fazer um pouco mais simples, tá? Então esse cara aqui, ele pode lançar SQL exception. E eu só vou imprimir essa exception aqui. Beleza? Então vamos lá, agora a gente pode passar a trabalhar com o nosso DAO aqui. O nosso DAO ele retorna uma lista de carros, né? Então eu posso fazer o seguinte, o nosso model aqui, ele aceita string, que eu vou chamar de cars, são os carros que nós temos no banco, e ele aceita object, né? O object aceita qualquer coisa, então eu posso mandar aqui, ó, um query for all. Se der tudo certo, e vai dar, né, porque o nosso banco está configurado, ele vai retornar uma lista de carros e guardar dentro da chave cars. Então aqui no Velocity eu vou conseguir acessar o cars, tá? Só que o cars é uma lista, né? E aqui começam as coisas interessantes do Velocity. O Velocity é uma página praticamente igual ao HTML, só que ele pode ter algumas lógicas aqui dentro. Você pode programar algumas coisas para deixar a tua página um pouco mais dinâmica. Então a renderização não vai ser sempre a mesma, né? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é um for each, tá? Deixa eu só olhar a minha cola aqui para lembrar a sintaxe, tá? For each, né? Eu declaro uma variável char, mais ou menos igual ao que a gente faz lá no Java, né? Só que com a diferença que lá no Java a gente faz o 2 pontos, aqui é o in, tá? Cars, tá? Então para todo o carro dentro da coleção cars. A sintaxe mudou um pouquinho, mas é a mesma ideia do Java. Você está fazendo um for each. Lá era for car in cars e você precisava declarar o tipo, né? Aqui no Velocity não precisa, tá? Então o que eu vou fazer? Esse cara aqui é um bloco que vai ser executado dinamicamente, né? Então o conteúdo que está aqui dentro depende do que eu estou mandando. E o que eu estou mandando depende do que está lá no banco. Então reparem como eu estou amarrando as coisas, né? Eu criei as coisas lá no banco de dados, estou enviando elas como parâmetros aqui para o Velocity. E lá no Velocity eu estou percorrendo eles e imprimindo. Eu vou deixar só o car aqui, mas logo a gente vai mudar esse carinha aqui, né? Então a gente vai fazer... Na verdade o car aqui ele vai imprimir o toString lá, né? Vai ficar até meio esquisito. Só marcar aqui para ele não mostrar essa mensagem de novo. Ele vai imprimir um carro meio esquisito lá, mas a gente já resolve. Olha, imprimiu o toString do carro aqui, ó, né? Eu tenho um carro só cadastrado, né? Aliás, tenho dois, né? Eles ficaram em linha aqui, ó. A gente já vai resolver isso, tá? Então, para a gente resolver isso de uma forma fácil, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ao invés de imprimir o toString do carro aqui, ó, como eu estou fazendo, né? Que ele está printando todo mundo em linha, como se fosse uma string mesmo. Eu vou fazer o seguinte, ó, para cada carro, né, dentro do for each aqui, ó, eu vou mandar ele criar uma div. Então, vocês lembram lá do HTML, eu estou criando uma seção aqui dentro, estou dividindo o espaço ali, né? Dentro dessa div,
Olhem só que interessante. Eu vou criar um link aqui. Por enquanto eu vou deixar vazio, tá? Isso aqui futuramente eu quero incrementar esse código, né? Então, ele é um link do tipo A, né? É um anchor. E aqui dentro eu posso imprimir as propriedades do meu carro, né? Então, só olhando aqui de volta no banco de dados que eu tenho na minha cola, o carro ele tem o getID. Eu posso colocar um tracinho aqui, talvez, né? car.getBrand, car.getModel. Opa, esqueci de colocar o cifrão aqui. Então, reparem que eu criei um link e dentro dele eu criei uma string aqui que eu estou fazendo todas as coisas, né? Eu estou colocando todos os meus atributos, né? Inclusive eu poderia até separar eles aqui, ó. Vou deixar um span aqui, vai ficar mais organizado. Que aí a gente pode estilizar isso aqui futuramente com CSS, né? De um jeito mais fácil. Brand e model. Tá? Então eu criei um link e dentro dele o conteúdo que aparece no link mesmo tem esses spans aqui que eu acabei de criar. Tá? Se a gente executar de volta, se eu não errei nada na sintaxe aqui, eles devem estar em linha, ali ó. Então ele criou um link aqui e dentro do link, opa, car getID não funcionou. Espera aí, acho que o meu car não tem ID não. Acho que lá na cola tinha que não tem, eu fiz diferente. Tá, eu não coloquei getter para o car, né? Então o Velocity desenhou o que ele achou que tinha que desenhar, né? Então o getID não tem aqui, né? Vamos fazer o getter dele aqui então. Mas já deu para sacar como uma coisa funciona, agora tá certo. Ó. Então eu estou criando dinamicamente uma página aqui, ó. Eu já tenho até um link aqui, só que esse link não está levando a lugar nenhum, né? Eu tenho um link para o Fiat Uno e outro link para o Ford. Aqui que a coisa vai começar a ficar interessante, tá? Imaginem que a gente queira fazer com que a página inicial mostre uma listagem dos carros e quando o usuário clicar aqui ele leve para uma página com mais detalhes, né, desses veículos ali, né? Claro, nós não temos muito mais detalhes porque o nosso banco ele só tem brand, ID e model, né? Mas vamos criar uma página de detalhes ali para deixar o nosso site um pouco mais funcional, que as coisas vão e venham, né? Que tenha uma separação. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar e colar essa página aqui e vou chamar ela de detail, tá? Só para fazer um detalhamento daquele carro, né? Então essa página de detail eu vou chamar ela de car detail. Não vou mais fazer for each aqui, nem nada, né? Vou tirar esse link e vou continuar mostrando aqui as propriedades do carro, né? E vou colocar uma coisa nova aqui, ó. Vamos brincar um pouco nesse código. Vou colocar um H2 aqui, ó. Você acaba de adquirir um veículo com as seguintes características. Tá? Então, só uma página para a gente mostrar que o fluxo funciona, né? Então, vou continuar exibindo aqui ó, os spans aqui e tudo mais, né? Inclusive, eles poderiam ser divs aqui para eles ficarem na vertical, né? Aí não fica tudo em linha como no exemplo anterior. Só para a gente ter duas páginas diferentes, tá? Mas pensem que você poderia passar qualquer coisa aqui nessa página e personalizar ela do jeito que você quisesse. É isso aí. Um fecha em cima e um abre logo em seguida. Tá? Então eu só modifiquei um pouco a página aqui para demonstrar para vocês, né? Então o detail é outra página diferente, né? A gente poderia até colocar aqui entre parênteses, né? Só para ficar um pouco mais elaborado, né? car.getID de volta, né?
Então esse daqui seria um ID ali já no cabeçalho da página, né? Então, feito isso, criei o meu arquivo Velocity, ali eu posso voltar aqui na nossa main e criar uma rota para descrever os detalhes dessa página. Então, vou fazer um novo get aqui, page detail, tá? Eu vou chamar isso aqui, eu vou seguir mais ou menos o padrão REST, né? Então, nós teríamos aqui o car barra aí o ID do carro, né? Aqui no Velocity a gente pode colocar assim, ó, 2 pontos, ID, né? Isso já vai entender como que isso funciona. Então eu vou ter o car barra 1, car barra 2, car barra 3 e ele detecta esse parâmetro automaticamente, tá? Então criei uma nova rota aqui para que cada carro tenha a sua página de detalhes, tá? E vou fazer essa página de detalhes aqui embaixo, né? Então aqui é o page detail. Tá? Esse cara aqui, ele recebe parâmetros. Deixa eu voltar aqui na minha cola só para ver como é que a gente detecta esse parâmetro. De cabeça não lembro. Tá. Então assim, quando você passa o parâmetro aqui, esse parâmetro ele é identificado através da nossa request. Tá? Então se a gente fizer o seguinte aqui, ó. Vou trocar aqui para detail. Tá? E antes de qualquer coisa, eu vou deixar o hashmap vazio ali e tal. Eu vou fazer só um print aqui, ó, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Nós temos na nossa request atributos, body, headers, todos aqueles atributos que vêm lá da chamada HTTP, tá? Então, e nós temos parâmetros, que são os parâmetros de URL, tá? Se a gente imprimir esse cara aqui, deixa eu só ver se eu declarei certo. Car barra ID. Tá. Deixa eu executar esse cara. Sem se preocupar muito com o retorno aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a gente tentar acessar a nossa rota aqui, ó. Car barra 44. Ele não imprimiu nada certo, porque não fiz nenhum acesso ao banco de dados. Mas olha aqui, ó. Aqui embaixo ele conseguiu me dizer que nós temos um ID e ele é 44. Né? Então se a gente pegar esse cara direto aqui, ó, rec.params e entre parênteses a gente colocar aqui o ID. Eu escondi o terminal aqui. Tá. Se a gente colocar entre parâmetros aqui, entre parênteses o nosso parâmetro, a gente vai conseguir imprimir aquele parâmetro específico que veio lá da URL. Deixa eu recarregar aqui, ó, 44. Então reparem que interessante, o que o usuário passar depois do barra, aqui ó, 150, o Java detecta. Então nós temos esse parâmetro na mão aqui. E pense o seguinte, se ele mandar 1 aqui, eu posso pegar esse parâmetro e ir lá no banco de dados e buscar o ID 1. Tá? Vamos fazer isso. Então aqui dentro do nosso try-catch, né, eu vou fazer, ao invés de cars, eu vou mudar para car, porque é um carro só, né? E agora, ao invés de query for all, eu vou fazer aqui um query for ID. Ele está aqui embaixo em algum lugar, aqui ó, query for ID, tá? E qual é o ID que eu quero passar? É um número inteiro, né? Então vai ser aqui, ó, rec.params ID, só que tem um porém. Esse cara aqui, ó, se vocês observarem, ele retorna string, tá? Então eu preciso converter de string para inteiro, porque o meu banco, a chave primária é inteiro, né? Então eu vou criar aqui ó, um integer id igual a integer.parseInt e boas. Ele está convertendo aquele string para um inteiro, tá? Aqui eu coloco meu id. Então ele vai fazer uma busca lá no banco de dados, se aquele ID existir, e ele vai existir, porque nós vamos forçar isso nas rotas ali, né? E ele vai adicionar lá no nosso model, né? Então, deixa eu recarregar aqui. Ó, o ID 1 já está certo, ó. Se eu procurar o ID 2, eu não lembro se está no banco ou não, tá, né? Já veio aqui, ó, Ford F1000. Só que se eu tentar buscar um ID diferente, ele não traz nada, né? Ele vai
simplesmente imprimir o código que eu coloquei lá. Tá? Então, para a gente evitar isso, nós não vamos deixar o usuário digitar manualmente aqui, porque ele pode errar. Né? Para isso serve a nossa home. Tá? Aqui na home ele tem um link. Esse link eu deixei vazio por enquanto. Né? E o que a gente quer que ele desenhe nesse link aí efetivamente? Nós queremos que esse link leve para o /car/ o ID que ele quer imprimir, né? Então, car.getID. Olha só que interessante, eu criei uma URL usando a variável lá do Velocity que veio lá do Java. Né? Então, tanto faz qual é o ID. Cada vez que ele for fazer um laço desse for each, ele vai criar um link para a página certa, vai criar um link para a página do ID 1, um link para a página ID 2 e assim por diante. E como esses links são baseados no que está no banco, eu só crio links para as coisas que existem. Tá? Então, deixa eu recarregar o servidor, que acho que eu esqueci. Recarregar a página. Então aqui embaixo já apareceu, ó, ID 1, eu clico, ele leva para o carro 1. Se eu voltar aqui, clico no ID 2, carro 2. Então olha só como o nosso sistema já está começando a funcionar. Né? Então eu criei as rotas com base nas coisas que eu tenho lá no banco de dados. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar uma opção para o usuário poder criar novos carros pela página web. Então, aí o nosso sistema vai se completar. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui na main, eu vou criar uma nova rota. Tá? Então, ela vai ser um get, porque eu quero mostrar para o usuário uma form. Tá? Então, ainda não é o momento de gravar coisas no banco de dados. É o momento de apresentar uma form para ele poder digitar os valores que ele quiser. Tá? Então, deixa eu só olhar qual rota que eu deixei aqui para fazer igual. Tá? Então, cars/new. Tá? Então, é uma rota para mostrar uma form de preenchimento de dados. Né? Então, page new. Tá? Esse page new ele vai ser bem parecido com o primeiro aqui. Né? Vai ser só um acesso mesmo a um template que eu vou chamar de new.vm. Eu não preciso passar nada no meu model, então o meu model vai vazio, né? Que quem vai digitar as coisas é o usuário. E está configurada a nossa nova rota, né? Até vocês verem como fica relativamente simples de ler, né? Ele fica um pouco denso porque nós temos o try catch aqui dentro e tal, mas se você olhar as rotas aqui, você bate o olho e você sabe que o nosso site ele tem 3 páginas, né? E cada página é um método que a gente está especificando aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou copiar a home mesmo, né? Para a gente ter o esqueleto ali, vou chamar de new, né? Aqui eu vou atribuir new car, só para o usuário saber o que ele está fazendo, né? E vou excluir esse for each. Tá? Agora vem um processo um pouco mais trabalhoso, que é a construção da nossa form. Tá? Então aqui é uma form HTML mesmo. Né? Ela vai ter um método post, que nós vamos fazer depois, tá? E a action dela vai ser a nossa rota de post. Então eu vou chamar isso de /cars mesmo. Ele vai fazer um post no /cars, tá? Essa aqui é a ideia, para criar um novo carro. Então aqui eu fecho a form. Tá? E o que vai ter dentro dessa form? Tá? Eu vou começar aqui criando label. Né? Se vocês lembrarem lá no nosso banco de dados, se eu não me engano, eu coloquei auto-incremente aquele cara. Tá? Deixa eu ver. ID igual true. Ah, ele não está auto-incremento. Então vamos criar. Vamos criar os 3 campos aqui, né? Então deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Label for ID. Deixa eu só copiar aqui, que isso eu não lembro de cabeça não. Vamos lá. ID label. Tá? Fechei a minha label aqui. Vou colocar uma quebra de linha aqui. Tá. E aí eu preciso dos meus inputs, né? Então esse input aqui, vou deixar como texto mesmo. O ID dele vai ser ID,
tá? O name também. O que mais que eu coloquei aqui? Ah, um placeholder, isso é legal. É para ele mostrar o que o usuário precisa digitar naquele momento, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Acho que não, hein? Acho que é isso aqui. E uma quebra de linha. Deixa eu só ver se esse aqui aparece certo, aí a gente escreve os outros, tá? Como são vários atributos, aí pode ser que tenha esquecido alguma coisa. Aqui a rota que a gente definiu é o /cars /new. Tá, ele pegou o ID aqui e ele tem um placeholder. Tá, beleza. Então, a princípio, acredito que está funcionando. Vamos criar os outros dois aqui, né? Auto-ident. Faltou inteligência aí no IntelliJ. Tá. Então aqui nós precisamos do brand. Então aqui eu estou passando os atributos do jeito que eu quero que eles apareçam lá nos parâmetros quando essa requisição chegar para mim lá para tratar, né? E aqui o model. Model, todos eles levam model. Tá, e por fim eu só preciso de um botão submit aqui, tá? Ou talvez create, que fica mais bonitinho. Vou fechar aqui as tags. Então essa forma ela é um pouco mais trabalhosa de criar, né? Porque são muitos atributos ali, eu decidi criar labels também, né? Mas enfim, tá aqui, ó. Consigo criar aqui ID 1, brand Volkswagen, aqui Brasília. Né? E aí se a gente clicasse no create, ele vai falhar porque eu não tenho essa rota ainda, né? Eu fiz um post, olha aqui, ó, the requested route, blá blá blá, não foi mapeada, né? Então eu preciso criar agora uma forma de receber esses dados da form, né? Então essa form que eu acabei de criar, o usuário digita as coisas, preenche todos os dados e quando ele clica no create eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um post na rota /cars. Então a gente vai precisar criar uma nova rota aqui e ao invés de get ela vai ter que ser post, tá? Esse nosso post vai ser no /cars, tá? E aqui nós vamos criar um novo método lá que vai ser o createCar. Então, a page new é a página que mostra a form para ele criar um novo usuário, um novo carro. E o createCar é o método que efetivamente vai receber esses dados e fazer a criação de um novo carro. Tá? Esse cara aqui, ele não precisa receber o engine aqui do Velocity, porque ele é um método que não vai renderizar nada, tá? Ele vai fazer o que tem que ser feito e vai redirecionar o usuário para outro lugar depois, tá? Então, ele é simplesmente um método que não vai ter um retorno em template, tá? Então, vamos lá. Vamos criar esse cara aqui. Aqui ele não retorna model and view, ele retorna object, tá? Porque eu não estou trabalhando mais com o velocity nesse caso aqui. E aqui é o createCar, tá? Deixa eu ver, eu não preciso mais desse hash map. E como ele tem que retornar alguma coisa obrigatoriamente, eu vou só dar um retorno ok aqui, né? Só para a gente dizer o que aconteceu. Se isso aqui fosse uma API, eu retornaria o próprio objeto, tá? Eu crio esse objeto lá no banco e retornaria o próprio objeto, como JSON, por exemplo, tá? Mas aqui o que a gente faz? Vamos simular aqui o recebimento de uma form. Então, lá da minha request, que é o que está vindo, eu tenho query params, que são os parâmetros que vêm lá daquela form, tá? Então, esses caras aqui, eu consigo acessar aqui, ó, ID, vamos colocar 2 aqui só para exemplificar, brand, por exemplo, né? Então, eu consigo saber o que o usuário digitou lá na form, né? Eu recebo eles aqui como query params, né? Então, vamos lá, deixa eu recarregar essa página aqui, vou colocar aqui um ID, opa, apertei F1 aqui sem querer, e Volkswagen, o BW aqui, create,
ele apareceu ok aqui, né? Isso aqui vai sumir mais para frente, né? A gente só está aceitando. Mas olha aqui, ó, os parâmetros estão aqui, né? Então eu consigo receber lá da form facilmente esses parâmetros, né? Através do query parâmetros aqui. Né? Então eu vou fazer o seguinte. O nosso ID ele tem que ser integer, então eu vou usar a mesma estratégia que eu usei antes lá do integer.parseInt. Tá? A brand, ela é uma string mesmo, então só associo aqui. E o model também, né? Então, aqui eu já tenho acesso aos 3 parâmetros que eu preciso para criar uma coisa no banco de dados, né? Para criar um novo carro lá no banco de dados. Então, deixa eu voltar aqui. Onde que eu utilizei o banco de dados? Eu tinha em algum lugar aqui feito um acesso ao DAO. Aqui, ó, DAO.blá blá blá. Então, eu vou copiar esse try-catch, query for all ali, né? Então, ao invés de guardar as coisas aqui, nós vamos modificar esse DAO aqui, né? Então o nosso DAO, antes ele estava fazendo uma query, agora eu quero fazer um create. E o que vai dentro desse create aqui? Vai um novo carro, né? E esse novo carro, olha só que interessante, eu tenho ID, eu tenho brand e tenho model. E eu já tenho esses parâmetros aqui em mãos, né? ID, brand e model, tá? Poderia até deixar numa linha só, né? Acho que fica legível aqui. Então, eu utilizo o meu DAO para criar um novo objeto lá dentro do banco. Né? E aqui tem um pequeno porém. Olha só, eu estou retornando esse OK, só que na verdade eu não quero retornar OK. Quando as coisas derem certo, eu quero que ele crie um carro no banco de dados e volte para a listagem principal, lá na página home. Tá? Então eu só vou fazer aqui, ó. Eu utilizo a minha própria resposta, que é o res.redirect. Tá? E aí eu redireciono ele de volta para o home. Né? Então se as coisas derem certo, ele redireciona lá para o home. Se as coisas derem errado, eu vou deixar o usuário saber disso, de alguma forma. Né? Eu só vou fazer aqui um return internal server error. É só para o usuário saber, né, que alguma coisa aconteceu errado. Né? Então, provavelmente vai ser por questão do ID. A gente pode até simular isso. Né? Vamos recarregar aqui, ver se eu não esqueci de nada. E fazer os testes. Então vamos lá. O ID 2 já existe no banco. Né? É aquela Ford F1000 lá. Né? Se eu for criar uma BMW aqui, ele vai falhar. Internal server erro. Eu poderia até mostrar esse erro, né? SQL exception e tal, que isso é ruim, porque você estaria mostrando para o usuário publicamente como que o teu banco funciona, né? Então isso não é uma boa estratégia, né? Normalmente quando você coloca em produção as coisas, você deixa mensagens de erro um pouco menos sugestivas e o programador vai lá no log e vê o que aconteceu, né? Se for o caso de corrigir alguma coisa, tá? Então, voltando aqui, se eu tentar criar ela com ID 3, show de bola. Eu voltei aqui para a página inicial e está aqui já a BMW. Ó. Ele conseguiu fazer o insert ali, beleza. E reparem que o nosso try-catch foi perfeito. Ele falhou a primeira vez, não tem problema. Aquela requisição falhou, retornou um erro para o usuário ali, mas o teu sistema continuou rodando. O usuário recarregou a página, fez de novo, funcionou. Tá? Então, o try-catch nesse caso é essencial. Você precisa utilizar para garantir que o teu sistema não quebre quando alguém fizer alguma besteira ali no teu sistema. Tá? Então, pessoal, eu acho que a princípio era isso que eu tinha para mostrar. Faltou aqui, na verdade, uma coisinha só. Eu consigo listar os carros, né? Detalhes deles aqui e tudo mais, né? Só que eu não tenho nenhum link para criar o novo carro, né? Deixa eu vir aqui na home. Pode ser no final aqui, né? Vou colocar uma div aqui com a href igual e a rota que a gente usou lá para criar o novo carro, né? Que é o cars/new. Create car, só para ele ter alguma coisa para mostrar.
E eu acredito que é isso. Então aqui ele apareceu embaixo, ele ficou até junto, mas depois a gente pode estilizar com CSS, só que eu vou quebrar em outro vídeo para não ficar muito longo. Acho que esse vídeo já ficou longo demais até. Mas tá aqui, ó, tem o Create Car, se eu der um voltar, ele volta na lista e nós temos um mini sistema web. Legal, né? Então, pessoal, no próximo vídeo eu só vou fazer a estilização aqui para deixar um pouco mais bacana, mas a parte do framework que eu queria mostrar para vocês é essa. Espero que vocês tenham curtido.